Bom, pessoal, a partir desse momento, a nossa reunião está sendo gravada. Eu dou o meu boa noite a vocês. Vamos hoje, eu estou meio agitado, vamos hoje fugir aquelas tradicionais orações e versos ou uma leiturazinha inicial e vamos a finalidade principal de hoje, que é a apresentação dos confrades e dos seus respectivos patronos. No dia de hoje, na noite de hoje, em primeiro lugar, ouviremos o confrade Antônio Guimarães, lá das Bandas do Maranhão, e depois a gente parte para o Ceará, vamos ouvir o confrade Ângelo Osmiro. Então, Guimarães, a partir desse momento, a palavra é sua. A reunião está gravada, posteriormente vai ser disponibilizada, e fique à vontade. Boa noite, presidente. Saúdo todos, saúdo o presidente Leonardo Gominho, meus confrades Ângelo Osmiro, doutor Leandro, Adriano, André, Lindenberg, Nivaldo Carvalho, as confreiras Luma e Diana, meu confrade Ivanildo Silveira e o nosso querido João Paulo. Meu patrono na academia, quando eu fui convidado pelo o Adriano, que entrou em contato comigo, eu escolhi o Nina Rodrigues, porque eu já tinha feito um trabalho sobre Nina Rodrigues, e aqui no Maranhão, eu trabalhei muito no casarão que pertenceu à família, e foi o consultório dele, hoje está à venda, certo? Então, eu decidi, naquele momento, eu gostaria do Nina Rodrigues. Então, eu vou discorrer um pouco sobre Nina Rodrigues, a importância dele, e finalmente. Então, eu vou iniciar, primeiramente, pelo patrono, cadeira número 5, Antônio Guimarães de Oliveira. Meu patrono, Raimundo Nina Rodrigues, com Y. Certo? Então, sua origem, a origem de uma região canaveira, chamada Vargem Grande. Vargem Grande, hoje no Maranhão, quando ele nasceu, era somente uma cidade, hoje são 21 cidades. Onde nasceu no dia 4 de dezembro de 1862, mais precisamente na fazenda Manga Larga. A fazenda hoje é um imenso assentamento e uma parte pertence ao ilustre cineasta Jaime Monjardim, filho da cantora Maísa, e está com um projeto de perfumaria, que era da família, certo? Sendo, posteriormente, sua família se mudou para o município de Anajatuba. Anajatuba já fica bem próxima de São Luís. Cedo teve contato com a escravidão, seus pais tinham escravos, possuíam muitos escravos, era um senhor que tinha muita propriedade, o que certamente impressionou e marcou o seu espírito. Era um moço de olhos melancólicos, de estatura pouco vigorosa e aparência hipoteticamente lívida, sendo batizado com o nome de Raimundo Nina Rodrigues. Raimundo, como eu especifiquei, é Y. Essa fonte fui buscar em Brito, Antônio Carlos Nogueira, editora Gazeta Médica da Bahia, volume 76, suplemento 2, publicado em 2006, na página 1. Certo? Nas minhas anotações, eu desconfio que ele não gostava do seu próprio nome, pois sempre se assinava simplesmente Nina Rodrigues. Ele nunca assinava Raimundo Nina Rodrigues, somente Nina Rodrigues. Aí ele veio para São Luís, fez o curso fundamental no Seminário das Mercês. O Seminário das Mercês fica exatamente onde é hoje o Convento da Memória Republicana, onde estão os artefatos do ex-presidente José Sarney. Tudo que é de José Sarney está nesse convento, inclusive o próprio túmulo dele está guardado lá. Lá ele vai ser enterrado, nesse convento. Então, é a Fundação da Memória Republicana, é aqui em São Luís, um convento que foi praticamente fundado pelo padre Antônio Vieira.
né? Seminário da Mercedes e o preparatório do Colégio São Paulo, de propriedade do professor José Ribeiro do Amaral. José Ribeiro do Amaral, no Maranhão, foi um dos maiores catedráticos em grego e da língua portuguesa, certo? Foi um seguidor de Camões e Fernando Pessoa no Maranhão, muito conhecedor. Nesse colégio, era professor da língua francês e inglês. O português, Eduardo Costa, que era um professor muito irritado, intolerante, com o menor erro dos alunos. Nina Rodrigues era, para esse professor, aluno dileto, um aluno nota 10, pelo interesse e desenvoltura na matéria. No entanto, certo dia, por desatenção, aquele aluno predileto falou: a reação desabriga do professor pedagógico do medo impondo terror. Feriu os brilhos do aluno exemplar até então para o referido professor. O que foi aconteceu? Ele deu uma reguada daquelas de pau d'arco no meio das costas de Nina Rodrigues. Aí, profundamente chateado, Nina Rodrigues era um exemplar, aluno exemplar. Profundamente chateado, procurou a direção do colégio e solicitou uma reparação moral do professor, sem a qual não retornaria às aulas daquele docente. E este topou fazer a reparação. Ele reconheceu o erro e fez a reparação. E fez em plena sala de aula, na presença de toda a classe. Esse episódio, ocorrido na sua mocidade, já denota o espírito sensível e intolerante com as injustiças. Segundo o depoimento de Justo Jansen vai ser um intendente de São Luís, fundador de vários asilos, várias repartições, vai ter interventor, e foi publicado, inclusive, na Revista do Norte, no volume 5, número 12, em 1906, página 185, quando estudava de preparatório no Seminário da Mercedes. Recebeu uma pancada que eu falei, o relato do Justo Jansen, no tórax, e aí veio o grande medo deles ficar com tuberculose. E ele parou de certas atividades aqui no Maranhão. E esse receio o acompanhou até depois de formado. Deixou de cursar o 5º ano médico no Rio de Janeiro por causa desse receio. O curso médico foi iniciado na Bahia, onde fez o 1º e o 2º ano. O 3º e o 4º ano foram feitos no Rio de Janeiro, enquanto o 5º foi novamente em Salvador, e o último voltou a ser no Rio de Janeiro, quando defendeu a tese de doutorado com o seguinte título: das amiotrofias de origem periféricas. Nessa cidade, trabalhou como auxiliar do professor Agostinho José de Souza Lima, uma luz da medicina legal, e com ele aprendeu a importância da prática da necrópsia. Ainda segundo Justo Jansen, seu amigo desde os tempos de preparatório para ingresso na Faculdade de Medicina em 1885, quando se mudaram para o Rio de Janeiro, foram morar na Rua dos Arcos. Nesta residência, confessa Justo Jansen, tive a ocasião de deleitar-me ouvindo a prosa inteligente e animada de Nina Rodrigues. E aparecia constantemente Luna Freire e Rodolfo Galvão, página 184. Adolfo Frederico Luna Freire, que nasce em 1864, 1953, falece, professor de clínica médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi secretário de redação do Brasil, médico e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Rodolfo Galvão, 1860 a 1906, foi membro da Academia Nacional de Medicina, dedicou-se à saúde pública. No ano seguinte, por motivo de saúde, preferiu Nina Rodrigues ficar na Bahia por achar que o clima do Rio de Janeiro já lhe fosse nocivo. Voltou, porém, em 1887, para concluir o curso na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, indo morar, dessa vez, na Travessa do Desterro, que quem conhece o Rio de Janeiro, é a atual Moraes e Vale. E, posteriormente, na Rua do Riachuelo, e, por fim, numa casa de pensão na Ladeira de Santa Teresa. Essa fonte encontrei na página 184, 185, de José Otávio de Freitas.
que nasceu em 1881 e 1949, que deixou registrado em suas memórias. O título era Minha Memória de Médico, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1940, página 45. Os vários moradores dessa república, que depois foram vultos do mais eminente em nosso país, vários nomes, vocês vão ver ao longo da minha narração, que nós tivemos nessa república grandes nomes em nossa cultura, morando ao mesmo tempo nessa república. Uma vez formado, voltou para São Luís, onde envolveu-se em uma polêmica após publicar no jornal A Pacotilha. A Pacotilha até hoje ainda existe, é o único jornal impresso ainda em São Luís, com o título de O Imparcial, A Pacotilha. Ele publica o estudo sobre o regime alimentar do Norte, onde demonstra o valor nutricional nulo da farinha de mandioca, o que fez com que a sociedade maranhense o apelidasse de Doutor Farinha. Aí eu vou dar uma parada para dar uma explicação. Doutor Farinha, por quê? Ele via o fato do maranhense, a alimentação do Maranhão ser fraca. Principalmente o maranhense lá de Anajatuba, que ele fazia os estudos, como peixe e farinha de mandioca. Certo? Então, aquele cheiro, quando a gente coloca a farinha de mandioca para 3 dias de molho, ele disse que ele provocava moféia, que era lepra. E era altamente nutritivo, não tinha nutrição nenhuma. Então, ele faz uma receita e coloca quiabo, maxixe, carne moída, em vez do peixe, carne moída, poderia ser carne de caças, e, mesmo assim, a população ludovicense não o aceita com essa fórmula, que era altamente nutritiva e acabaria com certeza da nutrição. Conforme confessou, no mesmo jornal, no dia 1º de agosto de 1888, aí ele, entre aspas, grande mágoa que me havia causado procedimento injusto, desleal e pouco digno do colega que, em porta de botica, procurar em termos que não comentarei, chamar o ridículo sobre mim e meu interesse em propaganda. Isso aí você vai encontrar no médico Fonseca Pedro Henrique Miranda, que é hoje o atual presidente da Sociedade Médica Brasileira. Dr. Pedro Henrique é maranhense de Cururupu, primo legítimo do governador, que está no meu livro Adagas e Punhais, que tem que me deu as informações. Nina Rodrigues e o Regime Alimentar no Maranhão, Jornal Imparcial, publicado 18 e 19 de julho, página 3, ele publica. Mágoa que motivou a sua ida para Salvador, onde, por concurso, conquistou o lugar de professor adjunto à 2ª cadeira clínica de médica em 1889. Ainda cursando o 5º ano, publicou seu primeiro trabalho, A Moféia em Anajatuba. A lepra, aqui no Maranhão, ela era nessa região de Anajatuba, que vai até Vitória do Mearim, quem conhece, ela não era chamada nem Hansen e nem lepra, era Moféia. Então, ele chega à conclusão, faz um estudo sobre a moféia e diz que a farinha era causadora, a farinha e a má alimentação do maranhense com a umidade é causadora da lepra. É raro hoje em nosso país aparecer no meio da mocidade acadêmica alguém que se ocupe em escrever para a imprensa aquilo que se adquiriu o fruto, embora limitado, do estudo e observação. Nesse particular, os nossos futuros médicos seguem o triste exemplo de seus preceptores que nada produzem. Essa informação eu encontrei no Costa Carlos, Anuário Médico Brasileiro. Aí já despontava o futuro pesquisador preocupado em observar em loco, inquirir e daí, então, tirar suas próprias conclusões. O estudo, segundo Júlio Moura, revela da parte do autor critério de observação não muito comum entre os alunos que hoje frequenta as nossas escolas médicas. Daí, tal publicação tem a finalidade de chamar a atenção para a frequência do mal de Hansen, na época chamada de moféia ou lepra, na região de Anajatuba e Vitória do Mearim. O autor acreditava erroneamente que o consumo exclusivo de peixe e de farinha de mandioca de má qualidade. Além disso, ressalta também as condições topográficas da localidade, ou seja, o clima muito úmido. Quem conhece aqui a parte Anajatuba, ela é tipo Pantanal, é chamado Pantanal Maranhense. No verão, totalmente seco.
e no inverno cheio e alagado como o Pantanal Maranhense. Então é esse que ele chega a essa conclusão. Fala também da transmissão por herança da moléstia. Outro engano, a notícia da descoberta da bactéria causadora da doença, realizada por Gerhard Armand Hans em 1874, ainda não havia chegado por aqui, mas não esqueçamos de tratar de um jovem estreante no mundo da pesquisa científica. Continua Júlio Moura. Há, entretanto, da parte do jovem acadêmico desejo louvável de estudar e de contribuir na medida das suas forças para a elucidação das causas ainda duvidosas do desenvolvimento da morféia. Tudo serve quando o assunto apresenta as dificuldades daqueles fatos reunidos pelos observados, assim como discussão sobre o modo de interpretar. Conclui ainda assim o crítico: a medicina é infelizmente pobre de trabalhadores, quase que vivemos no reflexo do alheio viver, pois bem que os moços aplicados a observadores como ele consigam emancipar-se no futuro da tutela estrangeira que admitindo o mesmo cosmopolismo da ciência humana, façamos também por nós alguma coisa de útil para ela. Página 46 do seu referido livro. Pois bem, Nina Rodrigues estava apenas começando. Uma vez chegando à Bahia, iniciando sua carreira de professor, da continuidade a de pesquisador. Para o professor Aloysio de Castro, ele foi a primeira cabeça de seu tempo. Isso quem escreveu foi José Ribeiro do Amaral, está no livro O Maranhão, no Centenário da Independência, publicado em 1822, São Luís, edição, página 264, sem edição. Em 1889, conquistou a cátedra de Medicina Legal, onde pontificou até a sua morte em 1906. Conviveu com membros da Escola Tropicalista Baiana e foi redator-chefe da Gazeta Médica da Bahia de 1890 a 1893. Apesar de médico lombrosiano, apontou limites na teoria. Essa daí é a grande interrogação até hoje. Médico lombrosiano apontou limites na teoria do médico italiano do criminoso nato, ao constatar, após estudo do cérebro de Antônio Conselheiro, que era normal numa demonstração de honestidade intelectual. Ele considerou, naquele momento, analisando uma coisa que até hoje a gente sabe que não tem isso, ele constatou, na sua ótica, que Antônio Conselheiro era honesto, certo? Então, seu discípulo, Afrânio Peixoto, o grande Afrânio Peixoto, que morava lá naquela república, já era seu discípulo, assim descreve o mestre: dava-se na sua especialidade a pesquisa dos assuntos nacionais ou de modo de comportar entre o nosso meio. Raça em momentos diferentes de civilização, os conhecidos fatores biológicos e os sociológicos que determinam os fenômenos da vida. A vida e a obra de Nina Rodrigues, As Raças Humanas e as Responsabilidades Penal no Brasil, são obras dele, editada pela Companhia Editora Nacional, 1938, na página 11 até 33, e continua com Afrânio Peixoto, pôs a estudar o Brasil e as coisas nacionais. Nina Rodrigues foi, a seu modo, um dos nossos descobridores. Um bandeirante pelas regiões inexploradas dos assuntos nacionais. Estudou, observou, experimentou no Brasil coisas brasileiras, eis a sua originalidade. Conseguiu, sobre muitos desses assuntos, noções claras e indagações perfeitas. Eis o seu mérito. Ainda segundo Afrânio Peixoto, como professor, tratava com polidez qualquer estudante, com bondade do trato, conselho generoso, o ensino atraente e afetuoso, o estímulo pronto e o exemplo eficaz para adquirir e discernir os conhecimentos. Inovador, incansável, audaz, inegociável. Esse comentário está no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1957. Domingos Vieira Filho dizia: um desses espíritos, fontes, uma dessas celebrações que temos em tempos, projeta o nome de um país, uma projeção que não vem instantaneamente, o brilho fugaz de um meteoro. Viveu no mundo científico,
acanhado num país que se afundava em lamentável atraso material e intelectual, como homem de ciência no mais puro sentido da palavra. Não podia encontrar no Brasil, nem tampouco no Maranhão, onde só colheu dissabores. O ambiente para a necessidade, receptividade de seus estudos científicos. Eu vou dar uma paradinha bem aqui, eu solicito desculpas aos nossos confrades, porque eu estou sem lente, devido à cirurgia, eu tive que tirar as lentes intraocular e estou colocando um óculos para poder ler, e ampliei aqui, porque eu estou, certo? Não solicito desculpas aos nossos confrades. Sobre o negro, coragem era atributo que se sobressava em Nina Rodrigues, homem de vida pura, quase de asceta, escrupuloso e a mais não poder, intuitivo como todo homem de gênio, sábio, equilibrado, agudo, coração e sensível. Isso é um comentário de Domingos Vieira Filho sobre Nina Rodrigues. Domingos Vieira Filho, aqui no Maranhão, ele foi um dos maiores estudiosos do negro no Maranhão, do final do século XIX até 1920. As casas, os terreiros, ele foi um grande estudioso e tinha grande consideração por Nina Rodrigues. Não considerava Nina Rodrigues uma pessoa que tinha demérito, não tinha mérito. Para esse autor, Nina Rodrigues foi individualidade possante, sabe bom, em relação à acusação de racismo, que lhe foi imputada por seu estudo. Os mestiços brasileiros, aí entre aspas, Brasil Médico, ano 4, número 7, 8, 9, 10, 1890, fecha aspas, referindo-se ao Vieira Filho. É que na época de Nina Rodrigues vigiam esses preconceitos com fóruns científicos. Não pode fugir inteiramente à influência dessa ordem de ideias divulgada e aceita em respeitados centros culturais da Europa. Enganou-se quanto à inferioridade racial dos negros, isso é notório, ao apegar-se às caracteres somáticas com massa encefálica e aparelho masticatório. Foi englobado pelas teorias racistas da sua época. Foi também chefe de escola, espírito combativo, mestre sem dúvidas, transmitido não só pela experiência dos outros. Uma paradinha aqui. Enquanto o Guimarães retorna, descansa um pouquinho, eu lembro a todos vocês a necessidade e a... Estão ouvindo, presidente? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Guimarães? Oba, caiu aqui a rede, internet aqui. Ok, pode continuar. Estão me olhando? Estão me olhando? Tá legal. Foi englobado pela teoria racista de sua época. Foi também chefe de escola, espírito combativo, mestre sem dúvida, transmitindo não só a experiência dos outros, mas também da sua própria adquirida através das pesquisas que realizou. Nina Rodrigues, para Flamínio Fávero, Nina Rodrigues demonstrou a vantagem de fazer em nosso próprio país a colheita de elementos de laboratório e de clínica para a solução de nossos problemas de medicina legal e criminologia. Isso aí nós encontraremos em Centenário de Nina Rodrigues, Folha de São Paulo, em 4/12/1962. Duílio Crispim Farina o caracteriza como historiador átilo, filósofo e pensador profundo. Nós encontraremos Nina Rodrigues, Revista Paulista de Medicina, 99, Suplemento Cultural, 1902, página 4 e 5. Segundo depoimento dos professores José Ribeiro do Amaral, Tássio Fragoso e Abreu Fialho, era estudioso e de bom comportamento em termos de saúde, era impecável, franzino, frágil, mas possuía talento marcante, assimilador, espírito criador, trabalhador, incansável, muito produtivo.
Era também originário e elegeu os problemas brasileiros de sua especialidade para os assuntos. Isso nós encontraremos em Leonídio Ribeiro, Um Século de Ensino de Medicina Legal, A Folha de Medicina, Rio de Janeiro, dia 5/4/1933, página 3. Ambicioso de conhecimento, segundo Newton Bletten, que também o defende de acusação de racista, bastaria apreciar a conjectura do espírito de Nino Rodrigues seu caráter e observar com pureza tudo o que fez em sua curta vida, para desprezar acusações que desencadearam contra o mestre, acusando de racismo. Só podia estar movido por cegueiras intelectuais ou ódio invejável, ou ódio ou inveja. Para Franco da Rocha, inteligência robusta de um cuidado aprimorado e fecundo. É um operário em defesa, incansável da ciência, muito simpático, lhano, sincero, franco, afável, intensamente despreocupado de assumir importância. Sente-se a gente bem junto dele. Esse é o comentário do grande mestre. E a palestra ocorre gostosa, sem a opressão torturante que se costuma sentir frente das notabilidades convencionais. Eis aí o segredo desta atração irresistível do simpático mestre, que ora segue a sua lida científica, deixando-nos saudades e uma impressão indelével de sua passagem por São Paulo. Aí nós encontraremos esse referido comentário no professor Nino Rodrigues, Revista Médica de São Paulo, 6, 1903, página 141. Sofreu também preconceito e boicote por parte de alguns professores da Faculdade da Bahia, chegando até a ter o abastecimento de água de seu gabinete interrompido, o que obrigava a buscá-lo no chafariz do Terreiro de Jesus. Era chamada a boca pequena de negreiros para estudar os africanos. As pessoas chamavam ele para estudar os africanos. Isso nós encontramos em Lima, Lamartine de Andrade, roteiro de Nino Rodrigues, Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, 1980, página 5. Era um apaixonado pelo ensino, manifestou sobre o projeto de Antônio Augusto Azevedo Lima da criação de uma universidade em carta publicada no Brasil, Médico, 17, 1903, mantendo a minha opinião já externada a favor da criação da universidade como sendo o único meio de garantir a autonomia econômica e docente do ensino superior no país. Esse foi o comentário dele. Onde, de 4 em 4 anos, em cada renovamento presidencial, se há de ensaiar fatalmente uma nova reforma de instrução pública, que era o atual. É a adição do regime das universidades, conferindo aos conselhos universitários o direito de superintender a organização e duração do ensino. Segundo Augusto Lins e Silva, Nino Rodrigues costumava chamar os calouros de doutor. Já era um doutor, portanto, aos meus 18 anos, diplomado pela irreverente ironia do sábio. Não havia maior amigo do estudante do que esse mestre de sabedoria e bondade, muito considerado nas classes acadêmicas. Nino Rodrigues, se bem que moço de cabelos brancos, figurava entre os estudantes como o colega mais velho. Essa referência nós vamos encontrar em Silva Augusto Lins e Atualidade Nino Rodrigues. Companhia das Letras, 1945, página 32 e 33. Ainda segundo esse biógrafo, vivia na sua casa à sombra de seus livros, que era parte de sua família, completando a sua felicidade doméstica, podendo-se afirmar que ele vivia para a sua família e para a ciência, sendo que a sua principal tendência era para os estudos sociológicos com predominante enfoque brasileiro. Como um verdadeiro sábio, apresentar sempre um semblante sereno e modesto. Isso nós vamos encontrar na página 38. Nos seus estudos, condenava a forma única, o absoluto preconceito, e estudou a natureza humana, levando em consideração as diferenciações técnicas no Brasil em seus múltiplos aspectos. Nesses estudos, concordou com Silvio Romero, todos brasileiros, e mestiços, se não no sangue, pelo menos nas ideias. Não nega a irresponsabilidade dos mestiços, afirma que a criminalidade é de fruto degenerativo, ele afirmou. Escreveu Os Mestiços Brasileiros, inaugurando seus estudos antropológicos, que, segundo seu biógrafo Augusto Lins Silva,
Silva, obra de pensador fecundo, ao mesmo tempo culto ao determinismo antropológico. Página 85. Foi como médico legista o mais original e o mais nacionalista entre nós. Na página 87. Fez escola e libertou nossa medicina legal da tutela estrangeira. Foi empático quando ao elemento negro na cultura brasileira. Isso nós vamos encontrar em Henriques L. Alves, Nina Rodrigues e o Negro Brasileiro, São Paulo, Associação Cultural Negra, 1956, página 16. Esse mesmo autor afirma que foi nesse ambiente que descrença do africano na luta titânica dos grupos escravocratas procurando obstruir os trabalhos dos abolicionistas que o mestre Nina Rodrigues viveu e sentiu o problema. Olha esse comentário aí. Para Euclides da Cunha, Nina Rodrigues foi um investigador tenaz que subordinou a uma cuidadosa análise a religiosidade original e interesse dos negros. Euclides da Cunha, Os Sertões, São Paulo, Circo do Livro, 1988, página 60. Nina Rodrigues publicou A Loucura Epidêmica de Canudos em novembro de 1897, logo após a destruição do Arraial pelas tropas republicanas. Nesse estudo, destaca Antônio Conselheiro e é seguramente um simples louco, mas sua loucura é daqueles que a fatalidade consciente da moléstia registra com precisão instrumental de reflexo, senão de uma época, pelo menos, de meio que ele se garanta. Para Henrique L. Alves, a contribuição de Nina Rodrigues foi, sem dúvida, um dos pontos de prestígio de Euclides da Cunha. Na página 25, e diz mais, Nina Rodrigues contribuiu com o autor de Os Sertões em conhecimento científico, etnológico, médico, legais e antropológico. Na página 37, apaixonado pelo ensino, não poupou críticas quando foi escolhido para redigir Memórias Históricas de 1896, lida em 29 de março de 1897, na tribuna da Sala das Congregações da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus. A plateia era constituída somente por colegas do relator. A maioria dos professores de idade avançada, na qual ele denuncia todas as deficiências do ensino, principalmente a parte prática, a verdade doeu, reagiu. Assim, o professor Nina Rodrigues abriu o sarcófago sagrado de nossa faculdade, escarrou e cuspiu dentro. Fecha. Na introdução, diz corajosamente o relator, eu estive resolvido a desistir de emitir juízo meu sobre os fatos ocorrências acadêmicas em 1896, limitando-se a trazer ao conhecimento da congregação a verdadeira histórica que nos houvesse por bem transmitir a palavra oficial das atas e das informações da secretaria. Vale a verdade de que, em tais conjecturas e tantas redundâncias, a memória histórica passaria a marcar mais experiência de qualquer amanuense ou continuo secretário das meditações de um professor. E continua, o ensino teórico em todo o seu aparato espetaculoso de sucesso, oratórios e que na avidez dos aplausos sacrifica sem peso a liberdade de ensino por mais de meio século de esterilidade banal, esplendor invencível, fruto de uma importação estrangeira sem critério, no termo de sua lenta agonia, já nem mais implora a qualidade de um tiro de misericórdia. Ilustres observadores, sem saber o estilo quintado, elegante, não tem mais lugar nem curso de ciência onde que vale o conteúdo. Esse aqui foi um comentário. Eu vou dar um pequeno salto aqui para não ficar no tempo. Sério. Já na Bahia, a revista do curso de Faculdade de Medicina fez a sua necrologia e a Gazeta Médica lhe prestou homenagem, isso no seu falecimento. Podemos sintetizar o perfil de Nina Rodrigues com a seguinte característica: espírito, fonte,
Fome de ciência, individualidade, possante, vida pura, quase acerta. Escrupuloso, intuitivo, sábio, equilibrado e agudo. Certo? O Nina Rodrigues, ele falece em Paris em 1906. Hoje, aqui, sua família tem só 2 descendentes aqui em São Luís. Um é padre, não tem, e o outro, muito idoso. A casa da família está à venda, funcionou por muito tempo, mais de 40 anos, uma livraria chamada ABC, aqui em São Luís. Fica bem, quem conhece São Luís, fica bem em frente ao Teatro Arthur Azevedo. É um sobrado magnífico, está à venda. Se eu tivesse recurso, eu compraria aquele sobrado somente para fazer uso dele, que é um sobrado magnífico da família, tá certo? Isso aqui é um trabalho que eu pesquisei e desculpe a fala, porque quando a gente está aí fica ruim. Eu peço perdão, desculpa, certo? Nina Rodrigues foi isso. Agora eu vou discorrer sobre minha biografia. Eu creio que vai ser mais fácil eu falar. Ô Guimarães, posicione a câmera um pouco melhor. Está melhorando agora, tá legal. Pode continuar. Tá bom aí? Obrigado, presidente. Certo. Minha biografia. Eu estava conversando agora com minha esposa que de todas as academias que eu fui convidado a participar a Academia Abraz. Agora não cai não, prefeito. Agora pode ficar tranquilo que agora não cai não. Mas pode posicionar melhor, tá um pouquinho... Melhorou? Aí, tá legal. Tá legal agora? Tá legal? Certo. De todas as academias que eu fiquei honrado de participar, foi a Abraz, de participar da Abraz. Eu não conhecia Adriano, eu comprava na mão de Adriano o livro, mas eu não sabia, não conhecia Adriano. Eu comprava professor Pereira, do livro através do professor Pereira, mas não conhecia por ele. Quem eu conhecia aí? Eu conhecia Frederico Pernambucano de Mello, eu conhecia o Ângelo Osmiro, eu gostava muito de ler, e o Ivanildo. Eu sempre acompanhava o Ivanildo, ver como é o destino. E lia. Sabia que o Ivanildo tem o mesmo hobby que eu tenho, de colecionar fotografia. Para quem não sabe, eu sou o maior colecionador de fotografias do Maranhão. De uma lapada, eu vendi 50 mil fotografias do século XIX até 1920 para o Instituto Moreira Salles. Essas fotografias que vocês estão vendo aí, circulando aí no site do IBGE, que não eram todas minhas, certo? Eu vendi. Foi com que eu comprei essa, tá certo? Então, eu vou falar um pouco sobre minha biografia, que está faltando 10 minutos para mim, né, Ângelo? Tá certo? Então, Antônio Guimarães de Oliveira, nasci no povoado São Raimundo do Lago Limpo, município de Lago Verde, que na época era Bacabal, estado do Maranhão. Sou professor da rede pública, fui professor universitário aposentado, sou professor da rede pública agora e trabalho com prisioneiros. É a minha única coisa que eu não tinha ensinado ainda, trabalhando com prisioneiros na penitenciária e menores infratores. Eu vou encerrar minha carreira agora, como desse ano, sem mais delongas, certo? Ensinei História, Filosofia e Ética, sou especialista em Educação Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, sou mestre em História Oral, nem parece, História Oral, doutorado pela Universidade do Porto, eu fiz em Porto. Através da mesa de diretora da Câmara, eu recebi essa medalha como cidadão ludovicense, recebi a maior medalha de comenda do Estado do Maranhão, Manuel Beckman, e agora recebi também, por trabalhar no projeto Reviver, de restauro de casarões, essas coisas, projeto arqueológico, eu recebi da Vale do Rio Doce, essa medalha da Vale do Rio Doce, pelos 400 anos de São Luís. Então, eu fico muito grato. Eu já publiquei livros, muitos livros, jornais, trabalhei em jornais, eu escolhi aqui um livro. O meu primeiro livro eu não tenho, nunca consegui encontrar. Porque na época, quando a gente publicava pelo CIOG, era 50, 100 exemplares. E a gente não sabia nem para onde iam os livros. Então, eu sou louco para conseguir. É um algodão no Mearim. Nesse algodão do Mearim, eu estava falando antes de vocês, alguns entrarem, mostra todo o
o ciclo do nordestino, do paraibano, cearense, do norte rio-grandense, vindo no sentido leste a oeste, atravessando o Maranhão para chegar na Amazônia. Então, ele clareia a pele do maranhense. O maranhense era como o baiano, era essencialmente negro, pele negra, certo? Então, ele vem e clareia. E, com isso, chega a um novo modelo de economia. Os tropeiros, os amacrefes, as pessoas que saíram vendendo, eles trouxeram isso, mas não existia isso. Então, eu fico muito grato nesse livro. O Parto da Insônia, esse livro aqui, eu trabalhava no jornal chamado Jornal Pequeno. Então, eu trabalhava à noite, eu que fechava o jornal, por causa das notícias políticas. Então, eu tinha que fechar o jornal. Então, eu escrevi esse livro à noite, chamado O Parto da Insônia. Eu falo o que estava acontecendo no mundo, eu escrevia e publicava alguma coisa, né? Aí vem depois artigo diverso. Isso daqui foi publicado todos os artigos naquele jornal que eu falei, a Pacotilha, e no jornal que hoje é Imparcial, que pertencia ao Assis Chateaubriand. Esse jornal pertencia ao Assis Chateaubriand. Aí vem o grande livro, que esse daqui eu pensei que eu ganharia o Jabuti, pela primeira edição, que é esse daqui, O Arquivista Acidental. Esse daqui eu estava indo para Recife de avião, quando eu entrei em Fortaleza, quem senta do meu lado, a Glória Maria, a repórter da Globo, Glória Maria, senta ao meu lado, e eu estava levando vários desses livros, O Arquivista Ocidental, levando para dar de presente para colegas e professores. E aí ela puxou o assunto, eu vi que ela puxou o assunto, aí conversou com ela comigo, aí perguntou, tá, não sei o quê, disse, sei o quê, disse, eu sou professor, estou fazendo estudo lá na Universidade Federal do Pernambuco, e vou para lá agora. Ele disse, você tem esse livro aí para vender? Eu disse, não, dou uma idade para gente, aí dei, certo? Aí, você tem 4 livros desses para me dar? Aí tá, depois me dê, aí bote um para mim. Aí, Glória Maria, tá, oferece esse livro. Aí disse, agora você coloca um para o Faustão. Ah, Faustão. Coloca um para o Jô, tá, e coloca outro para o Pedro Bial. Aí disse, na quinta-feira, você já fica de olho no Jô Soares. Eu não dormi. Saiu no Jô Soares. Aí, no domingo, quando correu a câmera do Faustão, eu já vi o livro. Esse livro chegou até a 8ª edição. É um livro muito bom. Aqui é a peripécia de um funcionário público, um romance, funcionário público, que o grande inimigo dele era um rato. Num arquivo público que eu pesquisava aqui, Arquivo Público do Maranhão, que pesquisava. E ele se torna íntimo do rato, ele morre, e ele vai para o céu, acha o céu monótono demais, e diz que é ir para o inferno. Lá ele vai para o inferno, se torna um bajulador do Satanás, o Satanás sai de férias e deixa ele ditando regras no mundo. É esse livro aqui, certo? Quase que, certo? Aí vem esse daqui, Algodão Ouro Branco. Esse algodão ouro branco é o Nordeste puro. Eu mostro todo o ciclo algodoeiro do Nordeste brasileiro. Inclusive, eu encontrei uma coisa que eu ainda não vi nenhum livro ainda sobre Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia convidando o maior industrial maranhense, que era proprietário de 3 indústrias têxtil, para ser sócio em uma fábrica que ele pretendia fazer não na cidade de Pedra, mas em outro local. Aqui chama-se Cândido Ribeiro, foi um dos homens mais ricos do Maranhão. Inclusive, era cearense, Cândido Ribeiro. E eu encontrei esse pesquisando. Aí vem esse livro aqui também sensacional, chamado A Fuga do Perfume, todo desenhado, são poemas, não sei se vocês estão vendo, poemas, todo desenhado, muito bonito, Fuga do Perfume, foi bastante vendido também. Aí vem esse, quem conhece aqui São Luís vai ver o Parque do Rangedor. O Parque do Rangedor é o maior parque do Maranhão para fazer ginástica, essas coisas. É esse livro aqui. Simplesmente o governo do estado se apropriou, nunca me pagou, está rolando até hoje na justiça, até a quilometragem da pista é a do livro. E já ganhei uma vez, aí recorre, perde, vai, e assim vai. Eu creio que por isso que não vai, que eu não consigo. Aí vem esses aqui.
Esses aqui são procurados, são considerados ouros. Esse daqui. São Luís em cartões postais e álbum de lembrança. Esse aqui que eu ganhei a medalha de os 400 anos de São Luís. Esse aqui, hoje, todo o acervo está com a fundação do Instituto Moreira Salles. Eu conto toda a história de São Luís somente em cartões postais. Não é fotografia, cartões postais. Minha coleção completa que eu tinha na época, eu fiz, certo? Aí vem esse, que é o complemento desse. Esse aqui, ó. São Luís, Memória e Tempo. Aí eu mostro barcos, mostra os vendedores de sorvete, geladinho, antigamente, entre o século XIX e o século XX, fotografias inéditas de pessoas de ganho, negro de ganho. E vem esse agora também, Pregoeiros e Casarões. Esse também está esgotado. Todos eles estão esgotados, não tem mais nenhum para venda. Esse daqui é Pregoeiros e Casarões. É raridade também esse daqui, somente pregoeiros. Aqueles que gritavam, saiu vendendo cavão no cofo, sorvete, abacaxi, abóbora, verdureiros, tudo. Era uma tradição de São Luís, porque não tinha as ruas muito estreitas, então não tinha como eles se deslocar. E vem esse daqui, que esse daqui, quem tiver, pode guardar, porque já está passando de R$1.000. Esse daqui. Becos e Telhados. É a história de São Luís, de todas as ruas e becos de São Luís. Todas as ruas, largo, praça, tudo que você encontrar em São Luís é esse daqui. Eu passei 15 anos fazendo esse livro aqui, ó. 15 anos. Pesquisando, porque eu trabalhava no projeto, chamado Projeto Reviver, que foi o restauro da Praia Grande, e mandou ver muito cartões postais e fotografias antigas de fotógrafos. Aqui eu encontrei fotografia do Moura Quinault, aquela fotografia do Coronel Belém, que tá, essa máquina fotográfica que está bem aqui foi que tirou. A do Moura Quinault, que tirou a fotografia do Coronel Belém. Aí vem outro livro de poesia, certo? Pêndulos e Fiéis, esse daqui também, Pêndulos e Fiéis. Esse aqui eu considero sacro. Eu tinha um colega padre que ele faleceu no início logo da Covid, uma semana ele era encarregado de fazer as oratórias das pessoas idosas. Eu dizia, rapaz, fica na tua casa, rapaz, fica na tua casa, vai pela casa da tua mãe, família tradicional aqui, a família pessegueira. Ele disse, não, rapaz, isso não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E terminou morrendo em consequência da Covid. Eu fiz esse livro em sua homenagem. Aí vem o grande lance que eu tomei conhecimento, que estava doente, fico até emocionado, doente, e lancei Adagas e Punhais. Esse Adagas e Punhais, eu tenho mais ou menos assim, na minha biblioteca não é como a de vocês, nem não chega nem perto da do Ângelo, eu tenho certeza do Ângelo Osmiro, eu não tenho nem como, porque eu lia ele, certo? Eu lia ele, Ivanildo, certo? E esse livro aqui, eu cometi algumas falhas, porque eu não tive mais tempo de cuidar e colocar as referências, como eu fiz na Dina Rodrigues, colocando as referências. Então, cometi algum equívoco, e fiz o reparo nesse daqui, já está tudo reparado, certo? Que eu considero a segunda edição, e vem esse daqui, que é a terceira edição, que eu já considero, que eu até agora só descobri agora só um equívoco, foi o que Leonardo me disse que no jornal pequeno está constando, viu, Leonardo, que é o Manuel Neto, e você me disse que não é o Manuel Neto. Aí, realmente, eu confirmei com outras pessoas e você está corretíssimo. Seu livro, você acertou e cheio na mão cheia. Muito obrigado. Se algum dia eu tiver condição de fazer a terceira edição, eu farei a terceira edição desse livro. Eu cito praticamente todos aqui, todos vocês são citados. Doutor Leandro, Leonardo, Ângelo Osmiro, Ivanildo, todos vocês, Adriano, todos são citados como referência nesses livros. Ângelo Osmiro, esse daí, para mim, é Maria. Quem me deu, o Jairo me deu disso. Vai lá, o Jairo, que é guia, não sei se vocês lembram ainda do Jairo, quando ele era guia, não sei se ele é guia ainda, ele disse, vai lá no Ângelo Osmiro, que esse camarada, ele anda por aqui direto com Paulo Gastão. Paulo Gastão eu li praticamente tudo, certo? Aí vem uma coisa que eu considero de muita honra para mim. Adriano veio e me convidou para participar dessa antologia, que todos têm antologia. Essa aqui eu guardo com carinho. Esses livros todos pertencem à biblioteca, nenhum me pertence, eu não tenho esse livro aqui. Sempre quando eu vou fazer palestra, eu peço lá para a Aline,
que foi minha aluna, peço para ela emprestado, ela empresta, mas esse daqui é meu. Esse daqui eu guardo com o máximo carinho. Aí vem esse daqui. Eu estou participando de 12 antologias. Esse ano até o mês de julho, eu vou participar só de antologias. Esse aqui eu recebi o primeiro exemplar. Esse aqui, República do Texto, vai ser lançado na Feira do Livro de São Luís. E eu recebi, por último, agora, a revista do IHGM, Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Maranhão, certo? Do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Maranhão. Ainda tenho 3 minutos, dá tempo de falar ainda, certo? Falei do que eu recebi, ganhei o Prêmio Cidade de São Luís, uma vez com esse livro, aqui a plaquinha, recebi uma boa capital. Doutor Leandro deve ter esse livro aqui. Fiz esse livro de encomenda para o Armazém Paraíba. Armazém Paraíba foi um dinheiro que eu recebi do João Claudino antecipado, tive com ele pessoalmente lá em Teresina, e ele pagou honradamente, e estive com ele, publicado em 2008. E fiz esse também aqui para o Banco do Estado do Maranhão. Também recebi livro de encomenda para ele, não tenho, certo? E creio que é isso, meus confrades e colegas. Eu fico muito honrado, porque eu fico assim, inibido, às vezes, assim, tanto conhecimento numa academia. Eu estou vindo de uma metodologia de romancista, poeta, cronista, artigo e outras coisas. Aí eu, olhando o nosso grupo, vi o Ivanildo, nosso querido Ivanildo, falando sobre os repentistas. A coisa mais linda que eu acho no mundo é um duelo de repentista, que eu tive o prazer de olhar em São Miguel da Cabeça do Tapuio, que é São Miguel do Tapuio, em São Raimundo Nonato. Olhei também em Poço Redondo, quando eu fui com meu pai. Meu pai me levou, foi a primeira pessoa a me levar lá na grota. Ele era fã em conteste de Lampião, gostava de Lampião demais. E eu, criança, ele me levou lá na grota do Angico. E eu vi numa pequena pensãozinha que nós ficamos, 2 repentistas cantando, certo? Eu fico muito, assim, alegre em participar da academia, da Abras, certo? Eu agradeço a paciência, desculpe a dicção e a visão, porque eu estou com um momento delicado, mas vou sair dessa, tá certo? Um abração para vocês, tudo de bom. Espero ter agradado. Maravilha, Guimarães. Ao final, a gente abre para perguntas e intervenções aí dos confrades. Vamos, de imediato, já passar para o Ângelo. Fica à vontade, Ângelo. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Todos ouvindo aí? Boa noite. Primeiramente, parabenizar aí o Guimarães pela brilhante palestra sobre o Nina Rodrigues e a sua pessoa. A gente ficou conhecendo um pouquinho mais aí do nosso confrade, né? Uhum. Vou começar falando do meu patrono, né? A maioria de vocês o conheceram. Foi meu grande amigo, mestre, né? Ele me incentivou muito, aliás, não só a mim, mas toda a minha geração, que foi Paulo Medeiros Gastão. Eu tenho a grande honra de, quando fui convidado por Adriano para participar desta academia, de escolher Paulo Gastão como meu patrono. Como havia feito a BLAC, a escolha também de um grande amigo, Hilário Lucete. Hoje não sou mais sócio da BLAC, por motivos particulares, mas estamos aqui na Abras, e o Paulo é o nosso patrão. O Paulo, ele nasceu na cidade de Triunfo, terrânea aí da nossa amiga Diana, em 1938, exatamente no ano que Lampião morreu, né? O fatídico episódio lá de Angico. Entretanto, ele se radicou em Mossoró e viveu muitos anos lá por Mossoró.
era bioquímico, professor, né? Foi o primeiro presidente da SBEC, fundador e primeiro presidente. Queria que é o presidente eterno, né, da SBEC. Até hoje nos deixa saudade. Eu disse no começo da minha palavra, a maioria, se não todos, da minha geração, e enveredou na pesquisa do cangaço, o Paulo, ele foi primordial, ele deu a mão a todos nós para que a gente continuasse nessa trajetória, né? Nós fizemos inúmeras viagens juntos, como falou aí o Antônio Guimarães. Eu não saberia nem contar quantas. Para vocês terem uma ideia, logo no começo das nossas pesquisas, das minhas, né, que ele era mais velho que eu, mas das minhas, teve determinado ano que nós chegamos aí a Piranhas 4 vezes. Talvez por isso já ele tenha dito que a gente andava muito por lá, né? Ele dizia que você andava muito junto. Pois é, para a gente ir daqui de Fortaleza para Piranhas são exatamente 1.010 quilômetros, saindo daqui da minha casa. Ave Maria. Quer dizer, são mais de 2.000 quilômetros para ir e voltar, né? O Paulo, ele escreveu vários livros, muitos em parcerias, ele tinha essa, né? Ele convidava as pessoas para dar oportunidade às pessoas de aparecer, né? Então, ele convidou vários pesquisadores para escrever junto com ele. E solo também tem vários livros. Eu anotei aqui somente alguns para a gente falar. Por exemplo, Geografia do Cangaço, esse eu acho o melhor dele. Escreveu também Lampião por ele mesmo, O Cangaço e a Imprensa, Lampião de A a Z, 1938, Angico. Esses aqui são só alguns dos trabalhos do Paulo. Como eu disse antes, e vários em parcerias. Eu acho que chega até uma dezena ou até mais que ele fez com vários autores. E para encerrar essa primeira parte aqui sobre a minha trajetória com o Paulo, alguns de vocês já conhecem essa história, mas vão me permitir eu contar novamente para quem não conhece. Foi como eu conheci a figura de Paulo Gastão, né? Eu acho que foi eu dizia que foi uma grande coincidência. A minha mulher, ela disse que foi uma grande providência. Está botando a placa aí, mas não estou vendo o que, não. Não era para você, não, Ângelo. É para os demais fecharem o microfone. Certo. Pode continuar. E os demais fechem o microfone. Pronto. E como eu ia dizendo, eu vou contar aqui para vocês rapidamente como foi que eu conheci o Paulo, que eu acho que é uma história bem interessante. Desde os 15 anos que eu gosto dessa temática do cangaço, desde a adolescência. Meu pai era professor de História, ele foi diretor do museu aqui do Ceará durante 22 anos, ininterruptos. E aí nós tínhamos uma biblioteca muito grande na minha casa. Tinha vários livros de cangaço. E quando eu era adolescente, eu ia lá, a biblioteca era aberta, ele deixava a gente mexer, nós somos 7 irmãos. E eu gostava dos livros de cangaço. Mas aí depois deu uma amornada, né, vamos dizer assim. Quando eu casei, eu tive filhos, um determinado ano, eu acho que foi em 1998, a Sila veio aqui a Fortaleza para fazer um evento aí sobre o cangaço. E eu tive lá e acabou me despertando novamente um interesse que estava adormecido, né?
Então, eu comecei a comprar livros novamente, de cangaças, à altura, meu pai já havia falecido, e boa parte da biblioteca dele ficou comigo, a relativa ao cangaço, ao Nordeste, a história do Ceará. A gente dividiu entre os irmãos por interesses, né? Por gosto e interesse. Aí, o que é que acontece? Nesse período, eu tinha uma irmã dos 7, ela foi a única que faleceu. Essa minha irmã ela era espírita. E aqui, bem vizinho à minha casa, quase que em frente, tem um centro espírita. E ela frequentava esse centro espírita. E sempre que ela via no centro espírita, quando terminava lá o que ela ia fazer lá, né, a sessão, não sei como é que chama, que eu não sou espírita, ela passava aqui em casa, né? Conversava um pedacinho e tal. Um determinado dia ela me deu um livro. Ela trouxe um livro, me deu. Aí ela tomava de conta da biblioteca que tinha lá no centro espírita. E esse livro tinha sido doado, junto com outros. Ela disse: olha, esse livro foi doado lá para a gente, mas é totalmente fora do nosso métier. E tu que gosta dessas histórias de cangaço, eu trouxe para ti. Ela foi e me deu o livro. Aí eu, tá bom, obrigado. Então ela foi embora, fiquei com o livro. Aí fui ler o livro, li. Era o livro Bibliografia do Cangaço, do Paulo Medeiros Gastão. E lá no fim do livro tinha um endereço de correspondência. Eu fui, me deu um toque. Eu nunca tinha feito isso, eu já tinha visto isso em vários livros, de vários autores que tinham endereço. Eu nunca me toquei de escrever, mas aquele ali me deu a vontade de escrever para aquele cara. Eu digo, eu vou escrever para esse cara aqui. Eu escrevi, dizendo que gostava de cangaço e tal. Passou uns 6 meses, talvez, por aí, muito tempo, eu já havia até esquecido. Aí, um dia de domingo, nesse tempo o celular era muito difícil ainda, o meu telefone fixo, né, da minha casa toca, o meu filho pequeno, na época tinha 10 anos, aí ele, pai, tem um homem aqui que quer falar com um cangaceiro que mora aqui. Fui atender, né? Quando eu atendi o telefone, era o Paulo Gastão. Aí, quem o conhece aqui sabe muito bem como é que ele era, expansivo, aquele sorriso que cativava todo mundo, né? Então, ele começou a conversar e ele já me ganhou de cara, né? Como ele fazia com 99% das pessoas que ele conhecia. Então, foi mais de 1 hora de papo. Aí ele foi se justificar por que tinha demorado tanto a me responder, porque aquele endereço era do Museu de Mossoró, e o museu estava em reforma. O Lauro da Escócia. O Lauro da Escócia estava em reforma. E, por acaso, ele vinha passando em frente, o porteiro viu e disse: São Paulo, tem uma correspondência para o senhor aqui, tem mais de um mês. Não sei quanto tempo. O Paulo me deu, aí ele foi, pegou. Eu tinha colocado meu telefone, ele ligou para mim. Aí, uma outra coincidência, né? Vamos dizer assim, há uns 15 dias, ou um mês, no máximo, depois que ele me liga, ia haver o evento lá em Serra Talhada, Tributo a Virgulino, sobre o que o Anildo Omar ainda hoje faz, né? E ele, rapaz, você não quer ir não para esse negócio e tal? Depois eu vou ver aqui, vou conversar com a mulher. Aí a gente fez uma logística bem complicada, que meus meninos eram pequenos ainda nesse tempo. E a minha sogra veio do interior para ficar com os meninos, e a minha mulher foi comigo para esse encontro lá em Serra Talhada. E era lá na Fazenda São Miguel. E lá eu conheci o Paulo Gastão pessoalmente, né? E a partir daí, 2 meses depois, a gente já marcou uma viagem para Piranhas. E depois, então, foi quase 20 anos de todo ano, pelo menos 2 viagens por ano, a gente fazia junto. Aí, em busca de ex-cangaceiros, eu conheci vários ex-cangaceiros, ex-volantes, pessoas que conviveram com cangaceiro por conta da generosidade do Paulo.
que ele fez não só comigo, mas com vários pesquisadores. Se você pegar os da minha geração aí, vai contar exatamente isso que eu estou contando agora. Portanto, é uma honra para mim o Paulo ser o meu patrono na Abras. É de suma importância que isso tenha acontecido. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de mim, né? Meu nome é Ângelo Osmiro Barreto, né? Para quem não sabe. Eu tenho 60 anos. No próximo mês, se Deus quiser, eu farei 61. Exatamente de hoje a um mês. Sou funcionário público aposentado da Secretaria de Finanças de Fortaleza. Há pouco tempo me aposentei, né? Só tive um emprego na minha vida, só foi esse. Trabalhei lá a minha vida toda. Mas a minha formação universitária é em História, não tem nada a ver com o meu emprego. Mas eu sempre gostei de História, como eu falei para vocês aqui no começo da conversa. Até porque meu pai foi professor e eu fui criado praticamente dentro de um museu. Todos os domingos eu ia para o Museu do Ceará. Eu conheço aquelas peças que tem lá de Cois Salteado. E o meu passeio de criança e adolescente era ir para o museu com o meu pai aos domingos, que ele ia para o museu todos os dias. Era daqueles caxias todos os dias, até na segunda, que era o dia que era fechado para limpeza, ele ia lá para ver se estavam limpando direito. Então, eu fui criado gostando sempre de história, né? Eu sou autor solo, né, vamos dizer assim, de 4 livros. O primeiro foi Curiosidades do Cangaço. O segundo, Assim Era Lampião e Outras Histórias. Mais recentemente, lancei Benjamin Abraham, uma das mais importantes reportagens fotográficas dos últimos tempos. Algumas pessoas até disseram assim: rapaz, o título desse livro é muito pretensioso. Benjamin é uma das maiores, mas isso tem explicação. Isso foi a manchete que saiu no jornal Povo, quando o Benjamin trouxe as fotos para Fortaleza, que ele havia feito do bando de Lampião. Então, o título do livro é só a transcrição do título da reportagem do jornal O Povo aqui de Fortaleza sobre Benjamin Abraham. E um quarto livro é de Caatinga do Góis a Jaguaruana. Jaguaruana é a terra do meu pai, é a terra da minha mulher. Eu não nasci lá, mas desde adolescente, todas as minhas férias eram passadas lá. É tanto que eu me casei lá, né? A minha mulher é de lá e eu me casei lá em Jaguaruana. E hoje tenho a honra de dizer que sou cidadão honorário de Jaguaruana desde 2010. Então, hoje eu posso dizer que sou de Jaguaruana também. É uma terra que eu tenho um carinho muito particular. Eu faço parte de algumas entidades culturais, não vou dizer todas, mas pelo menos algumas que têm relação a ver com a nossa temática aqui. Sou membro da SBEC, fui presidente da SBEC, aliás, o único não moçoroense presidente da SBEC até hoje, que isso até hoje tem desdobramentos, né? Porque muita gente não gostou disso, né? Queria que a SBEC fosse, como é uma sociedade brasileira de estudos do cangaço, o nome já está dizendo, é brasileira, não tem que ser todo presidente, tem que ser de Mossoró. Mas, infelizmente, ainda hoje alguns pensam ainda desse jeito. Mas, naquele tempo, já há muito tempo atrás, o Paulo Gastão, o meu patrono aqui nessa academia, foi quem comprou, né, a briga e disse que queria que eu fosse o presidente. E ele fez, foi para frente, foi feita a eleição e eu acabei tornando presidente da SBEC. Isso mais uma obra de Paulo Gastão. Sou presidente do Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará.
É um grupo que a gente criou aqui há muitos anos, há mais de 15 anos. A gente sempre se reunia aqui e a gente achou por bem criar esse grupo e oficializar, se bem que de forma oficiosa. É um grupo e, infelizmente, depois da pandemia, a gente não se reuniu mais, porque a gente já mudou de alguns cantos de reuniões, né? E, ultimamente, nós nos reunimos na casa do professor Melquiades Pinto Paiva, quando ele voltou do Rio de Janeiro e veio morar em Fortaleza novamente. Como ele já estava bem idoso, ele ainda foi a algumas reuniões que a gente tinha na ABO, mas aí pediu para a gente fazer as reuniões lá na casa dele, ainda foi feito por quase 2 anos, e infelizmente ele veio a falecer na época da pandemia, apesar de não ter sido de pandemia, né? A causa não foi por conta da pandemia, mas, bem, depois que ele faleceu, a gente meio que arrefeceu e a gente ainda não conseguiu um local para voltar a nos reunir, mas é um grupo bem numeroso, tem desde um desembargador a um vigia de prédio que gosta dessa temática. Essa comparação aí é só para dizer que não tem, quando a gente entra na reunião, todo mundo é igual, certo? Quem gosta do assunto, se interessa pelo assunto, que quer aprender, quer dizer o que faz, é bem-vindo no nosso grupo. Então, a gente sempre se reunia lá no professor Melquiades, como eu disse a vocês, infelizmente não teve mais. Eu também sou vice-presidente da Sociedade Cearense de Geografia e História. Essa sociedade é uma instituição que existe desde 1934 e que se reúne mensalmente na Casa de Juvenal Galeno, que é uma casa cultural que tem aqui em Fortaleza, uma vez por mês, e reúne, sobretudo, historiadores e geógrafos. Eu estou vice-presidente, né, dessa instituição e sou colega de vocês aqui na ABLAC, também que muito me honra, né? Fui também sócio fundador da Abras, como eu disse a vocês, por motivos particulares eu tive que sair, e lá também tive a grande honra de ter um grande amigo como patrono, que era o Hilário Lucete, eu acabei de dizer a vocês. Sou sócio correspondente da Academia de Letras de Serra Talhada, de Apodi, no Rio Grande do Norte, e de Palmeira dos Índios, em Alagoas. E também sócio honorário da Academia Lavrense de Letras, uma generosidade da nossa confrade, que infelizmente não está aqui hoje na reunião, mas a, a Cristina Couto, que então era presidente e me fez essa honraria. Gosto muito da temática do cangaço, como é óbvio, todos vocês sabem, né? A partir de um determinado tempo que eu passei a pesquisar o cangaço, eu passei a me interessar por tudo que saía sobre a temática do cangaço, passei a comprar, na medida do possível, livros, revistas, tudo que pudesse ter sobre a temática do cangaço. No início era mais difícil, porque não tinha internet, né? Era muito mais difícil de você conseguir os livros, entretanto, era mais barato. No começo da nossa conversa, o Adriano até falou sobre isso, né? Então, eu consegui muitos livros em Recife, no Rio de Janeiro, São Paulo, em viagens que fazia naquele tempo, mas agora pela internet tem a facilidade de se conseguir, mas tem um empecilho de muitas vezes ser bem mais caro, né? Então, esse vamos dizer assim, eu ainda considero um hobby, esse estudo do cangaço, essa minha coleção. Hoje eu reúno sobre a temática do cangaço quase 1.700 livros, né?
e que eu divido em três vertentes, vamos dizer assim. São quase 700, aliás, mais de 700, que eu considero história do cangaço. São livros. Como é que eu explico isso? História do cangaço. É um livro que todo o conteúdo do livro é referente à história do cangaço. Um livro sobre Lampião, um livro sobre Antão Silvino, um livro que seja todo o cangaço. 100 e poucos sobre romances, que o tema principal é o cangaço, e o restante são livros que têm um capítulo ou mais sobre a temática do cangaço. Por exemplo, um livro sobre a cidade de Santana do Ipanema. Se naquele livro tiver um capítulo dedicado ao cangaço, ele vai entrar na minha coleção como um livro que tem um capítulo sobre a história do cangaço. Certo? Tenho também, paralelo a isso, 350 e poucos livros sobre o Padre Cícero, que também é uma paixão que eu tenho, a história do Padre Cícero, e quase todos os livros sobre o Padre Cícero ele vai ter um capítulo sobre Lampião, que é a famosa história da patente. Mas eu ressalto que esses 300 e poucos sobre o Padre Cícero, eles não vão estar inclusos nesses 1.700, eles são separados. Se eu fosse juntar, daria mais de 2.000 livros sobre a temática. Né? E as revistas sobre a temática do cangaço. Né? As revistas, são 350 e alguma coisa, quase 360. Vai desde as revistas de 1938 até as mais recentes. Então, tem muita revista Cruzeiro que sai, teve uma época que saiu muita matéria sobre a temática do cangaço, né? E dentre essas revistas, tem uma que me é muito particular, que eu tenho muito orgulho disso. Tem uma revista húngara, da Hungria, que tem uma temática sobre o cangaço. E quem escreveu essa matéria fui eu. Então, uma revista húngara conta a história de Virgulino Ferreira da Silva, uma matéria escrita por mim, e isso muito me orgulha. Então, resumidamente, isso é a minha trajetória de pesquisador do cangaço. Né? Eu teria nessas minhas viagens com o Paulo, eu teria muitas histórias para contar, mas o tempo urge, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aí à disposição. E muito obrigado pela atenção de vocês, e é um grande prazer estar aqui e participar desta academia. Maravilha, maravilha, Osmiro. Eu aproveito a oportunidade, principalmente diante das explanações que você e que o Guimarães fizeram, para lembrar a nossa tarefa que foi passada de escrever um texto sobre os nossos patronos e sobre si próprio, sobre a sua obra. E eu pediria a vocês que, agora já no quente, né, memória refrescada, vocês caem em campo e já façam a parte de vocês. E aos demais, já vão também alinhavando aí os seus rascunhos, porque logo, logo será a vez de cada um de nós nos apresentar e apresentar nossos patronos aqui. Lembrando daquela intenção nossa de publicar um livro com os patronos e os respectivos acadêmicos. Então, fica a lembrança. Lembro também que já está aberto o prazo aí para apresentação dos artigos a comporem a nossa primeira antologia. Já temos alguma coisa. E eu peço a cada um de vocês que examine aí, verifique o que é que cada um pode contribuir nessa nossa primeira antologia, que a gente precisa
realmente caprichar e fazer uma coisa boa. Bom, vamos abrir aí as interferências. Não vou falar pergunta, porque não pode ser que não seja pergunta. Salvo engano, foi a Luma a primeira a levantar a mão. Com a palavra, Luma, abra seu microfone. Já que fui eu a primeira, né? Boa noite a todos vocês. Parabenizo Ângelo Osmiro e o Guimarães, né? É bom porque a gente conhece, né, os patronos, os outros patronos, e cada vez mais a gente vai tendo esse conhecimento. Eu acho que a gente precisa disso. Né? Então, eu parabenizo quando Ângelo Osmiro falou aí de Paulo Gastão, veio um filme, né, na minha cabeça, porque ele foi o primeiro a me dar o apoio pela SBEC para o meu mestrado, né? Foi Quidelmi e Paulo Gastão. Viajei com ele 2 vezes, para Catolé do Rocha, para Patu, e a gente atrás da minha pesquisa. Enquanto o doutor Epitácio fazia a pesquisa dele, dos Negros Limões, eu fazia a pesquisa de Jesuíno. E aí foi muito bom, ele era muito divertido, ele conversava demais, às vezes eu queria falar uma coisa, ele terminava o que eu ia dizer e eu, né, ficava, porque ele conversava demais, ele gostava muito de conversar. E lembrei muito dele quando você começou a falar. E aí, Guimarães também, meus parabéns, né? Você lembrou muito bem aí o Nina Rodrigues. Muito obrigado. E eu diria assim, que a minha dúvida, eu acho que eu fugi quando você estava falando, ele morreu em Paris, né? Mas ele veio para cá, então, e foi enterrado em Salvador. É isso? Sim. Essa é a grande incógnita que existe até hoje, né? Se ele morreu realmente em Paris ou ele já estava a caminho vindo morrer em Salvador, né? Porque nem o próprio biógrafo diz se realmente ele morreu. Mas o presidente da Sociedade Médica, que é o Pedro Henrique, que eu consultei, ele disse que ele morreu em Paris, mas aí não existe a confirmação. Nesses dias, em Paris, morreu o ex-governador maranhense Benedito Leite, morreu Palmério Carvalho Cantanhete, que é o primeiro que vai fazer uma indústria têxtil no Maranhão, e morre Nina Rodrigues. 3 maranhenses em Paris ao mesmo tempo. Então, eu creio, sob minha visão, que teve na ótica, alguém escreveu ou colocou, porque ele era uma notoriedade. Aqui no Maranhão, ele se tornou uma pessoa fenomenal. Então, existe essa incógnita, mas eu vou até analisar e vou lhe retornar, tá certo? Pronto, aí eu vi que, quer dizer, eu conheci o IML lá na Bahia, que leva o nome dele, né? E o museu, tem um museu também, que diz que quando Jesuíno, que a cabeça do Jesuíno foi para lá, para o museu, o IML, Nina Rodrigues, né? E também, assim, quando você disse que ele realmente era considerado racista, ele era altamente racista, mas porque ele bebia na fonte do Cesare Lombroso, né? Eu acho que o Leandro pode dizer bem isso. Ele bebia na fonte dele. Então, naquela época, as ideias eram avançadas, né? Eram consideradas científicas e avançadas para a época. Então, a gente, assim, quando condena aquele que naquela época era um racista, a gente tem que ver o contexto da época, né? Hoje estão condenados, tem aí muita gente condenando aqueles livros, aquelas cantigas, mas era a época, era aquilo, né? Era o que vivia aquilo. Ele viveu aquela época, ele estava vivendo aquele momento era o grande pensamento científico, era aquele. Então, ele seguiu naquele pensamento científico. É tanto que ele defendia que deveria ter códigos penais diferentes para raças diferentes. Exatamente. Né? Então, os absurdos. Então, é isso, somente que eu quero. E a gente não deve desconsiderar, quer dizer, deve considerar muito mais ainda o que ele deixou de legado, né? Na antropologia criminal, na frenologia, né? Aí na área da medicina. Então, a gente tem que considerar o que ele deixou, né? E não a gente condenar porque ele era racista, que não foi o seu caso, né? Só isso que eu queria. Pronto. Leandro. Agora o doutor Leandro, que sabe muito sobre Nina Rodrigues, que eu já li. Muito boa noite a todos.
É um enorme prazer estar aqui nessa reunião e ter assistido essas duas maravilhosas explanações aí sobre os respectivos patronos e os membros, né? As pessoas, meus diletos amigos aí, o Guimarães e o meu amigo Ângelo Osmiro. Com relação ao Nina Rodrigues, foi uma maravilha, Guimarães, estar a ouvir esse périplo aí que você fez um levantamento muito bem feito sobre a biografia dele, e eu fiquei muito satisfeito de ouvir, talvez eu, por conta de ter um pouco mais de ligação e de ter estudado um pouco de medicina legal, né? Então, algumas coisas que você falava aí vinham na minha memória, por exemplo, ele morou, você falou aquela pensão lá no Rio de Janeiro, ele conviveu com José Otávio de Freitas. José Otávio de Freitas é piauiense, é daqui de Teresina, e é o pai, a Faculdade de Medicina, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, é a casa de Otávio de Freitas. Otávio de Freitas foi um grande médico, inclusive tem um hospital em Recife, o Hospital Otávio de Freitas, que é uma referência a José Otávio de Freitas, que teve, eu não sabia disso, essa convivência com Nina Rodrigues, mostrando que esse conhecimento eram pessoas que realmente buscavam esse conhecimento. E uma coisa que, para você, como a Luma estava falando aí, para você contextualizar a época, a medicina, ela é das ciências naturais a mais atrasada, é impressionante isso. A medicina das ciências naturais é a mais atrasada. Por quê? Se você pegar, por exemplo, os estudos de Spurzheim, que foi quem influenciou Lombroso, porque O Homem Delinquente de Lombroso foi publicado em 1870, 71. Os estudos de Spurzheim e o outro amigo dele, que eu não lembro, Gall, Joseph Gall, que eram os dois alemães que começaram essa coisa da frenologia, né? Foi em 1820 alguma coisa. Quer dizer, se você volta 100 anos... Leandro Lombroso era italiano? Era italiano, era italiano. Mas esses dois caras que começaram o estudo da frenologia eram alemães, Joseph Gall e Spurzheim. Então, esses caras, quando você pega 1820, se você volta 100 anos, por exemplo, Galileu, Newton, todas essas outras ciências já existia uma ciência mais ou menos estabelecida, entendeu? Por exemplo, a astronomia, a física, a química, com Galileu, com Newton, com Copérnico, com esses caras, já existia uma coisa mais ou menos feita. Quando começa em 1820 com Spurzheim e Gall, é assim, asa de morcego, raspa de crânio de enforcado. A medicina era uma coisa completamente empírica, completamente supersticiosa. Então, começa essa coisa com esses dois caras, eles olhando assim, quem tem dedo comprido rouba mais carteira, vai ser ladrão de carteira. Quem tem o dente assim assado é porque o componente aí de antecedente ao símio, ao porco, a não sei quem. Quer dizer, aí eles começaram a palpar a cabeça do povo e dizer assim, esse calombo aqui tá ligado a isso, esse outro calombo ligado a isso. Então, Lombroso, ele começa, na verdade, é uma pseudociência, não é ciência, né? Agora, eu acho que o grande mérito do Nina Rodrigues é exatamente girar essa chave. Ele sai da pseudociência e entra com elementos da real ciência de observação social, de comportamento, entendeu? Por exemplo, o professor Lamartine Lima me mostrou cartas do Nina Rodrigues para o César Lombroso, contestando a teoria dele. O Nina Rodrigues dizendo, olha, eu não concordo com isso. Eu tive a oportunidade de estudar bandidos aqui. Por exemplo, Lucas da Feira, você falou agora, Jesuíno Brilhante, não é isso? Então, Nina Rodrigues teve a oportunidade de estudar essas cabeças e constatar que a teoria de Lombroso é uma teoria perna de pau, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que o laboratório dele pegou fogo em 1905. O Guimarães me disse que ele morreu em 1906, né? Então ele deve ter morrido com uma dor no peito mesmo, assim, uma insatisfação. O laboratório dele, com a cabeça de Antônio Conselheiro, com a cabeça de Lucas da Feira, tudo aquilo pegou fogo em 1905, lá na Faculdade de Medicina da Bahia. Mas
Parabéns pelo seu levantamento, Guimarães. Muito interessante, muito bom. Acho que você merece publicar realmente o que você pegou aí. Lógico que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso aqui na Abras, né? E com relação ao Ângelo, meu amigo, eu não tenho palavras aqui para dizer assim, o quanto que eu lhe admiro e lhe considero. Você é um escritor discreto, mas é um escritor extremamente profundo, extremamente diversificado, e o seu trabalho é um trabalho imprescindível para a crônica histórica do cangaço. Esse seu trabalho sobre Benjamin Abraão é exatamente isso que você fez. O que Benjamin fez, Benjamin é um cara extremamente inteligente. O primeiro documentário da história é Nanook, o Esquimó, que foi patrocinado por uma perfumaria parisiense. O Benjamin, isso eu não tenho como dizer, como provar, mas esse cara deve ter visto isso em algum lugar, porque ele foi atrás de um laboratório em Fortaleza para patrocinar essa empreitada dele. Será que ele assistiu isso? Se existir alguma referência de que esse documentário Nanook, o Esquimó, que é de 22, tivesse sido exibido aqui no Brasil, rapaz, com certeza o Benjamin pegou a ideia. Só que no Nanook o negócio deu certo. Ele ganhou muito dinheiro com isso quando foi exibido lá fora. E o pobre do Benjamin, quando foi exibido em Fortaleza, foi aquela tragédia, ele acabou morrendo nos desdobramentos desse documentário. E você fez um levantamento maravilhoso, nosso amigo Paulo Gastão, que é um dos grandes pilares no estudo do cangaço, sem dúvida. E parabéns aos dois, meu grande abraço, muito feliz por essa noite. Maravilha, maravilha. Vamos passar logo para o Idenberg. Boa noite a todos os confrades e confreiras. Um abraço aqui especial ao nosso presidente. E eu quero começar de forma diferente, se o presidente me permite. Eu recebi aqui esse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem, quem foi que já viu esse livro? Nosso amigo aí, Leandro Cardoso, rapaz. Eu fiquei impressionado com a sensibilidade poética desse nosso colega, né? O conhecimento profundo que a gente sabe sobre cangaço, sobre história, sobre música, mas eu não conhecia ainda essa faceta poética dele que realmente me deixou vislumbrado, achei de uma sensibilidade muito grande. Então eu queria registrar isso aqui e agradecer, Leandro, aqui em público, esse envio desse prazeroso documento poético. E muito grato. Ao Guimarães, eu quero dizer que realmente a gente acaba tendo um pouco mais ampliado o nosso conhecimento, né, com a profundidade com que ele falou aí do Nina Rodrigues. Eu quero deixar uma pergunta para ele, qual a relação que o Nina Rodrigues teve com o Estácio de Lima, né? A gente sabe que o Estácio de Lima escreveu O Mundo Estranho dos Cangaceiros e realmente ele reabilitou, pelo menos ajudou a reabilitar muitos cangaceiros, se ele teve alguma relação. E em relação ao nosso querido amigo Ângelo Osmiro, que eu tive a oportunidade por mais de uma vez ir lá apreciar a biblioteca dele, mais do que isso, apreciar a sensibilidade, a candidez do Ângelo, a forma como ele nos recebe naquela biblioteca, nos passa um ensinamento e nos deixa, com certeza, a gente ainda com um pouco mais de conhecimento. Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer que o Ângelo Osmiro é um dos nossos convidados especiais aqui para o lançamento do nosso livro Traições do Cangaço e Diálogos Poéticos. E aproveitando ainda a oportunidade, presidente, para convidar a todos da nossa Abras também para se fazer presente, que vai ser no dia 15 de junho desse ano. Inclusive vai vir também o João de Souza Lima, o professor Adriano já confirmou, o Cicinato, porque, na verdade, além, não vai ser simplesmente o lançamento do livro, nós vamos palestrar, nós vamos conversar um pouco sobre história, sobre cangaço. Inclusive, nós, através da nossa biblioteca, vamos repassar algumas comendas que nós chamamos de amigo, ou melhor, amante do livro, para algumas pessoas que se destacaram aqui no nosso meio e no Nordeste de uma forma geral. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito bem, eu faço questão de, sempre que posso, fazer-me presente e participar das solenidades da Abras, porque eu tenho certeza, meu irmão, que quando eu saio daqui, eu saio com um pouquinho mais de conhecimento. Então,
Parabéns aí aos nossos acadêmicos e estarei novamente na próxima, se Deus quiser. Maravilha. Guimarães, o Lindenberg Presidente, perguntou sobre eu acho, presidente, eu acho Entendeu? melhor o senhor perguntar logo ver logo a pergunta de Ivanildo, porque senão não vai dar tempo. Está falando 2 minutos para encerrar. Não, mas não tem problema, não. Então vamos lá. Mas anotou aí a pergunta do Lindenberg? Anotei. Pronto. Então, Ivanildo. Boa noite, confrades, confreiras, boa noite, presidente. Boa noite. Eu hoje estou saindo dessa reunião muito feliz. Feliz porque algumas informações que foram veiculadas pelos colegas aqui são de alto nível, que enriquecem quem está presente nesta academia e nesta reunião. Lamento aqueles que perderam esta oportunidade de hoje por seus motivos particulares. O Guimarães, eu quero parabenizá-lo pelo brilhante levantamento aí sobre Nina Rodrigues e também sobre suas obras, né? E para mim não foi novidade, porque a gente sabe que o potencial que o confrade Guimarães tem e que demonstra isso através de todos os seus conhecimentos, das suas obras e da sua eloquência. O meu amigo particular, Ângelo Osmiro, dispensa, assim que eu digo, um comentário de que é uma das maiores bibliotecas do mundo, não é do Brasil não, é do mundo, sobre o cangaço. E através de nossa amizade tem cada ano aí, né, Ângelo? E a gente sempre se enriquece e troca figurinhas. Eu simplesmente sou um admirador da sinceridade, da simplicidade e da humildade do homem Ângelo Osmiro, do escritor. Porque não é preciso que a pessoa apareça, que a pessoa procure ser maior do que os outros. É necessário que as pessoas tenham um reconhecimento, como os colegas que estão tendo, né? Sobretudo pela sua sabedoria, pelo que ele detém, por tudo isso. E eu sou fã do Ângelo Osmiro, como um amigo pessoal, né? Sou fã de Denis Carvalho, que não está aqui por motivo superior, mas seu pai, Nivaldo, está aqui. Denis Carvalho, que eu conheço há mais de 20 anos, como uma pessoa altamente de caráter e conhecedor profundo das coisas que ele gosta, né? E ele tem mais de 20 anos, Ivanildo? Eu conheci Denis no tempo do Orkut. Acho que você nem se lembra do tempo do tempo do Orkut. Entendeu? Foi quando eu conheci Denis. Entendeu? Quer dizer, mas voltando, né? As palavras dos colegas Lindenberg também, que foi brilhante, e o Leandro Cardoso também, a que eu tenho uma profunda admiração. E eu passei simplesmente 10 anos estudando, confrontando informações. E foi numa palestra desse cara aí, chamado Leandro Cardoso, a que eu tenho profunda admiração, uma palestra lá no Ceará, sobre venenos. E, além de eu ter ido várias vezes em Angico, que me convenceu de que não houve envenenamento em Angico. Então, Leandro, eu nunca lhe disse isso. Estou lhe dizendo agora de público e agradecer por você, pelas brilhantes palestras que você sempre fez. E aquela do veneno simplesmente foi a gota d'água no meu convencimento. Essa palestra de Leandro foi em Piranhas, Ivanildo. Ele fez em vários cantos. 2 vezes. A primeira vez foi em 2009, em Juazeiro. Foi em 2009, Júlio. Ele estava lá, não.
Então, veja bem, pessoal, participar da Abras, né, só nos faz enriquecer de conhecimentos, né, com essa cascata que jorra, que está jorrando hoje à noite através dos colegas aí, através das explanações da colega Luma também que fez, de Lindenberg, de todos os outros aí que falaram. Então, a gente aqui se soma. Aqui a gente é multidisciplinar. Quando você pensa que já foi esgotado uma coisa, aparece um colega nosso com uma informação de deixar a gente de queixo caído, tá? Então, sinceramente, eu fico muito feliz em poder abraçar os colegas e poder vê-los e poder escutar, né, esses colegas falando. Então, pessoal, eu estou maravilhado com a noite de hoje, presidente, e com os pronunciamentos dos colegas, a quem eu dou os parabéns a todos. Boa noite e um forte abraço. Maravilha, maravilha. Guimarães, palavra sua. Presidente e demais confrades, o doutor Leandro falou, vocês estão olhando aí? Aqui? Sim. Dois frascos medicados aqui. Isso aqui pertenceu a Glai Lima de Oliveira. Para quem não sabe, o filho dela adotivo, porque ela não teve filho biológico, filho adotivo meu vizinho. Então, ele me deu as fotografias, os slides, que esses slides hoje estão com o Robério, porque estão revelando. Eu tenho a máquina fotográfica dela, está comigo, a máquina fotográfica, aquela série máquina que está na bolsinha dela com a fotografia de Dadá, está comigo, a máquina. Essa eu vou dar para o Frederico Pernambucano de Mello. A máquina de pesar, que na análise do Robério, era para pesar exatamente isso daqui, medicação, essas coisas que estavam com algum lugar. E isso daqui foi, segundo ela, eu não tenho como testemunhar, certo? Lampião tinha mandado comprar. São 2 medicamentos fabricados em Recife, dessa cor, dessa daqui, certo? Se interessar, eu lhe dou de presente, certo? Tá certo? Não sei se vai ser. Todos 2 são de Recife, certo? E lhe dou de presente. Não tenho mais uso para mim. Meu amigo, será um prazer. Tá certo? Vou mandar para você. Vou mandar meu cunhado lhe entregar em mãos, tá certo? Em mão. Certo. Sobre a pergunta do nosso... Sobre o nosso pergunta de Berg, eu não tenho assim uma certeza absoluta se eles mantiveram relações, certo? Relação. O doutor Estácio, o doutor Leandro deve saber, o Estácio de Lima era maçom. Nessas pesquisas, meu foco principal era maçonaria. Quem foram os maçons, até com o Paulo Brito, com o Bener Brito. O Bener que mora em São Luís aqui, é advogado que mora aqui em São Luís. Minha relação era exatamente essa. Meu mote era exatamente, quando eu iniciei a pesquisa, era exatamente quem foram os maçons que estavam envolvidos eram coronéis, combatia o cangaço, ou era pró-cangaceiro. Aí eu descobri. Primeira pessoa, Melquiades da Rocha, e descobri a iniciação dele na loja maçônica. Antes de matar o Lampião, foi iniciado. Tenente João Bezerra, saiu o livro agora recente dele, foi depois da morte de Lampião. Aí vem o Coronel Quincas Saldanha, gente, o Coronel Quincas Saldanha. Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, maçom. Rio Grande do Norte. Largo da Escócia, nome de loja, naquele momento ali, maçom. Tem uns 12 coronéis envolvidos já com esse ciclo de maçonaria. Daí vinha meu mote. Aí meu pai ainda era vivo ainda, e para quem não sabe, meu avô foi o último coronel de patente do Maranhão, meu avô, que está no meu livro. Olha lá no meu livro aí, Coronel Chico Pinto, coronel da Armada do Boi. Foi a última patente expedida pelo governo brasileiro no Maranhão, meu avô. Eu tenho a patente guardada. Então, às vezes, tem coisas na vida da gente que a gente nunca imagina. Professor Ângelo, pessoa que eu sempre li, eu assistia às entrevistas dele e tal, eu perdi, às vezes, algo para poder assistir a live dele, a entrevista e tal, e mesmo assistindo mesmo direto. E ele sempre dizia uma coisa, que
procure algo, procure no livro. Procure algo, procure no livro. E sempre dizia que minha biblioteca está à disposição, tal, não sei o quê. Meu sonho de consumo é um dia aí encontrar exatamente essa biblioteca, olhar a biblioteca dele. Eu tenho orgulho da minha biblioteca, se bem que eu já dei metade, já do livro, já muita coisa já não tenho. É só eu e minha esposa, aí não tem mais como chegar adiante, tá certo? Sobre a relação do Estácio com o Nina Rodrigues e Lindbergh, eu não vejo assim. Logo tem a diferença de idade, né? Eu não posso te afirmar se teve essa relação, certo? Não, se teve a relação. Eu sei que a relação do doutor Estácio geralmente era com o irmão do Melquíades. Mas essa relação talvez o doutor Leandro tenha até condição mais do que eu de informar por ser da área médica. Mas eu vou pesquisar e vou lhe responder isso aqui, tá certo? Certo? Eu não tenho certeza absoluta, não adianta eu dizer que tinha relação, que eu não tenho certeza absoluta se tinha ou não, tá certo? Tem alguém que está perguntando ali, lá em cima. Adriano, quer falar? Adriano. Eu só queria. Eu tô ouvindo, rapaz, porque eu deixei ele falando aí. Eu não estou perguntando, eu levantei a mão, eu tinha só levantado a mão. E aí eu quero aproveitar, dar boa noite mais uma vez aos confrades e às confreiras presentes. E como bem colocou aí o Ivanildo, quem não esteve hoje aqui perdeu uma grande aula. Mas graças ao nosso presidente, a live, assim podemos dizer, a reunião está gravada e aqueles que nos assistirão terão o prazer de ouvir os confrades aí discorrendo de várias coisas que realmente nos deixa surpresos. Então, é uma honra tê-los aqui conosco na nossa academia, nesse sodalício, e isso nos engrandece, nos deixa mais felizes ainda em conhecer melhor cada um dos confrades que fazem a sua apresentação. Então, eu só quero parabenizar o Guimarães, Antônio Guimarães, esse maranhense aí, danado, e eu digo que ele vai ter a oportunidade, sim, de visitar o acervo do Ângelo, e o Ângelo, com certeza, terá a maior satisfação de receber hoje o confrade, né? Porque o Antônio, ele fala como se fosse um fã do Ângelo, mas ele está no mesmo nível, no mesmo patamar do Ângelo Osmiro, pode ter certeza. Aqui na nossa academia é uma irmandade onde todos nós somos iguais, entramos iguais e, com certeza, no fim da vida sairemos iguais. Então, amigo Antônio Guimarães, parabéns mais uma vez, parabéns ao amigo Ângelo Osmiro, que aí eu já uma pessoa que eu tenho aí um carinho muito grande, já o conheço, já fui à sua casa, e eu espero que ele venha a nossa aqui em Jardim, aqui na terra do João Paulo, e no Cariri Cangaço aí em junho, estaremos todos presentes, confraternizando e materializando a nossa presença enquanto academia. Então, parabéns a todos vocês por estarem presentes nesse momento único, tem que entender que são momentos únicos e que ficam aí eternizados na memória de todos que aqueles aqui estão participando e também, com certeza, daqueles que irão nos assistir. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção. Valeu. Edenberg, aguarde um pouquinho. A Diana perguntando ali, tá, Diana? Ó. Adriana. Edenberg, calma, pessoal. Edenberg, vamos dar a vez à grande Diana. Logo Com em seguida certeza, você. com certeza, presidente. Ok. Diana. Muito obrigada. Minha gente, para vocês uma boa noite de uma pagelzeira. E o que eu estou achando maravilhoso é essa diversidade
a gente está aqui com o Maranhão, o Ceará, o Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Como é bonito. Como diz o nosso matuto, no frigir dos ovos é o Nordeste. É o Nordeste estudado, é o Nordeste compreendido. Eu estou chegando na academia, sou novata, mas estou admirada com as aulas que eu estou assistindo e com a sabedoria de vocês. Só me faz engrandecer e eu fico muito feliz por poder participar da Abras e por ouvir tantas coisas boas, novas, e dizer que Paulo Gastão era meu conterrâneo. Eu vi Paulo Gastão muito jovem, aqui em Triunfo, estudante, e fico feliz por um triunfense ocupar, ser um patrono de uma das cadeiras da nossa Abras. Fico muito feliz e vou transmitir isso a Triunfo. Muito obrigada e desejo a vocês muito sucesso e que Deus abençoe essa sabedoria de vocês, viu? A minha bênção. Lindenberg, com você, Lindenberg. Obrigado, presidente, mais uma vez. É só para dar um informe. Eu conheci, rapaz, há alguns dias atrás, Fernando da Escócia, meu colega advogado aqui no Ceará, em Fortaleza, e eu tive conversando rapidamente com ele. Estou tentando ver se eu levo ele para o lançamento dos meus livros, para a gente trocar algumas ideias, porque o Lauro da Escócia foi a única pessoa que entrevistou Jararaca, né? Verdade. E rapidamente ele sabe muitas coisas, então eu vou ver se eu consigo colher alguma coisa. Convidei ele para vir, ele ficou de ver a questão do agendamento, então eu acho que a gente vai poder tirar alguma coisa a mais, alguma informação a mais sobre isso, né? Já que ele teve realmente contato com o avô dele, né? Com o Lauro da Escócia. E dizer mais, que realmente a nossa academia se encaixa muito bem o slogan aqui da nossa Unifor, Universidade de Fortaleza, onde eu concluí o meu curso de advocacia, né? Ensinando e aprendendo, embora que eu, pelo menos, esteja muito mais aprendendo do que ensinando, mas essa nossa academia realmente é muito fervorosa de conhecimento. Era só isso. Maravilha. Alguém mais quer usar a palavra? Não estou batendo palma ainda, porque eu não sei mais onde é que estão as palmas aqui no meu aparelho, desapareceu. Eu gosto muito de ouvir esse André aí, eu gosto muito de ouvir o André. Peraí. Antes do André falar, o Adriano disse que aqui todo mundo é igual. Ninguém é maior do que o André. Com a palavra, André. O pessoal tem... Eu quero saudar meus amigos, né, meus confrades e confreiras. O pessoal tem o hábito de dizer que eu sou grande. Eu costumo dizer que eu sou alto. Grande é Deus, né? Eu sou alto. Meus confrades, meus queridos amigos e amigas, eu estou muito feliz, né? Muito feliz em participar com vocês da academia. E a gente realmente é uma verdadeira aula, né? A gente que ama o Nordeste, particularmente o Sertão, a gente fica muito encantado com tantas figuras, né? Com tantas histórias, né? De famílias, de a questão religiosa, a questão gastronômica, a questão do coronelismo, são coisas muito nobres, né? E a gente vai conhecendo assim a mentalidade do sertanejo, do nordestino. Meu amigo Guimarães, aqui eu sou soteropolitano, e nós temos aqui, como foi falado pela Luma, o nosso Instituto Médico Legal, ele recebe o nome do Nina Rodrigues, né? Então, aqui é comum as pessoas dizerem assim, né? Olha, quem reconhece aquela questão, preciso de reconhecimento, o pessoal brinca aqui dizendo, quem reconhece é o Nina Rodrigues, né? É o reconhecimento. Mas muitos soteropolitanos, né? A maioria não conhece, não sabe quem foi, de fato, o Nina Rodrigues, a sua importância, né? A sua importância, não somente como médico, como estudioso. E a gente também tem o hábito, conforme a gente viu no estudo, a questão do Lombroso,
a questão aí, a gente tem o hábito de usar a lente de hoje para julgar as coisas do passado, né? Então, a gente tem esse hábito que a gente precisa rever algumas situações. Então, eu quero agradecer ao Antônio Guimarães por essa aula, por trazer algo bem mais profundo, né? Ele sempre pedindo escusa, sempre pedindo desculpa, mas com uma profundidade, né? Com base, passo a passo, e ele chegou a lembrar aí da nobreza dos maranhenses no sentido até mesmo de no mesmo período, 3 maranhenses morreram em Paris. Olha que chique, né? Chique todo, né? Mas aí veja o trânsito dos maranhenses na França, na Europa, né? Enfim. Mas meus parabéns. E quanto ao Ângelo Osmiro, também é um mestre, é uma pessoa querida. E o que mais me impressiona no Ângelo Osmiro é a sua humildade. É a sua humildade. Ele é uma pessoa acessível, ele é uma pessoa muito amiga, quer ajudar, quer apoiar, quer incentivar. E essas marcas, assim, são marcas de alguém muito nobre. Então, eu quero parabenizar aos 2 expoentes hoje, expositores hoje, e dizer da feliz ideia, né, da gente estar apresentando aí, se apresentando e apresentando aí os nossos patronos e patroneses, né? Que Deus seja louvado, né? E que a gente possa continuar aí nessa alegria. E quando eu falo aqui a questão até que Deus seja louvado, eu quero lembrar também que precisamos elevar as nossas preces nesse tempo para os nossos compatriotas lá no Rio Grande do Sul. Esse momento é um momento muito difícil, é algo inesperado, é a maior tragédia, historicamente falando, pelo menos que eles já mediram, né? Porque não foi somente chuva, foi rompimento de barragens, de barreiras, e muita desgraça. É uma tragédia mesmo. Então, que a gente possa levar os nossos pensamentos. Quero aproveitar esse momento para pedir a vocês isso também, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, meus colegas. Fiquem em paz. Boa noite. Valeu, André. Valeu, um abraço. Muito bom, André. Obrigado. Valeu, meu irmão. Bom, pessoal, só lembrando, a primeira segunda-feira de junho, deveremos estar aqui de volta para a apresentação de mais 2 confrades e com seus respectivos patronos. Boa noite a todos. Vamos agora descansar. Um abraço. Valeu, Preto. Bom descanso, gente. Parabéns. Um abraço a todos. Guimarães, depois eu vou adquirir seu livro aí, ver se tiver a Adagas. Não tenho mais. Não tenho mais. Nem joia. Não tem mais. Você vai encontrar, acho que só com o professor Pereira. Pereira, né? Só Pereira. Ok. Pereira ou Adriano. Se tiver um desses